Oi, oi! Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre escovação. Como ajudar a criança a escovar o dente sozinha e evitar aqueles problemas, dificuldades naquele momento crítico que a criança não quer escovar o dente de jeito nenhum e a gente sabe que precisa, que não dá para fazer vista grossa todos os dias e precisa criar um hábito, né? Senão a criança vai acabar desenvolvendo problemas bucais, cárie, enfim. Então a gente precisa ajudar a criança a querer escovar o dente. Como fazer a criança querer escovar o dente? Como tornar essa escovação um momento mais leve e agradável e mais simples, mais natural, automático, enfim, facilitar esse processo, esse momento que em muitas situações e muitas famílias enfrentam dificuldades, que a criança faz guerra, briga e não quer escovar o dente de jeito nenhum. A gente vai ver o que a gente pode fazer para ajudar e o que não fazer também. Vem comigo! Bom, a criança precisa escovar os dentes. Não dá para escovar um dia à força, no outro dia deixar passar ou deixar passar todos os dias porque a criança não aceita de jeito nenhum e eu não quero escovar à força porque vai traumatizar, vai machucar, vai ser desrespeitoso. Mas a criança precisa em algum momento escovar. Então o que a gente precisa fazer para isso acontecer com mais leveza, com mais tranquilidade? O segredo para esse momento ser leve, agradável, fácil, simples, algo do dia a dia, como qualquer outra coisa, é que a criança precisa querer escovar o dente. Se a gente fizer com que a criança queira, deseje escovar os dentes, ou simplesmente lide como algo normal do dia, processo, certamente esse momento vai ser mais simples, mais fácil e mais agradável para todo mundo. Então a gente vai ver tudo que a gente pode fazer para facilitar, mas eu preciso primeiro falar o que a gente não deve fazer, principalmente porque essas coisas que a gente não deve fazer, elas pioram a situação, elas vão fazer com que a criança evite cada vez mais a escovação ou que tenha medo de algumas coisas, medo da escovação, medo de coisas que a gente fala. Porque é muito comum, muitas pessoas falam, assustam a criança de que vai encher de cárie, de que vai cair os dentes, de que o bicho jacaré, a barata vai vir comer o dente da criança. E essas coisas, elas vão gerando um medo na criança, inclusive tem crianças que sonham que veio uma barata na boca dela e comer o dente dela, enfim. Então a gente precisa prestar atenção em algumas coisas e ver o que não fazer para não prejudicar a criança em outras áreas. A gente resolve a escovação, a criança começa a escovar o dente por medo, mas a gente gera outros problemas no dia a dia da criança ou futuramente. Então vamos ver o que a gente não deve fazer. Em primeiro lugar, a gente não deve forçar a criança, a gente não deve obrigar a criança a escovar o dente. Andressa, mas como que eu não vou obrigar o meu filho a escovar o dente se ele não quer de jeito nenhum escovar? E se eu deixar ele não escovar? Uma hora vai dar cárie, uma hora vai encher de placa e vai ser horrível, vai ser ruim para ele. Ele precisa criar o hábito de escovação. Eu sei e a gente vai ver como fazer isso sem obrigar. Mas em primeiro lugar, a gente não pode obrigar a criança, forçar, pegar na marra e escovar na marra. Isso vai gerar uma rejeição da criança, ela vai criar uma sensação de ódio com esse momento, porque é torturante. Cada vez que vai escovar é uma tortura. Então é óbvio que a criança dessa maneira não vai gostar de escovar e não vai querer escovar o dente. Então obrigar não ajuda, só piora, machuca e é desrespeitoso. A gente não vai desrespeitar a criança para ela criar um hábito. A gente não vai obrigar um adulto, por exemplo, marido, namorado, mãe, irmã, a gente não vai obrigar outra pessoa adulta a escovar os dentes porque a gente acredita que esse é um hábito correto de se ter. Ou a gente não vai obrigar um adulto ou outra pessoa a comer sempre saudável e não comer doces porque a gente acha que isso é ruim. Nós não obrigamos outra pessoa, mesmo que a criança seja seu filho, meu filho, sei lá, mesmo que seja uma criança. Não é porque ela é pequena que a gente tem poder sobre o corpo dela. Se a gente faz isso de desrespeitar a criança, obrigar ela a escovar os dentes, a gente ensina para ela que quando eu acho alguma coisa certa, eu posso obrigar outra pessoa a fazer.
nos pequenos detalhes, nas mensagens subliminares, nas pequenas coisas do dia a dia, a gente ensina sobre respeito ao outro. Então a gente precisa tomar cuidado com as nossas atitudes quando a gente acha que a criança precisa fazer algo, independente do que seja, porque a gente ensina a criança o que é respeito e a não invadir ou invadir o espaço, o limite do outro, o corpo do outro. Nesse momento, quando a gente obriga uma criança a escovar o dente, a gente está invadindo o espaço e a privacidade da criança. Nós estamos tocando ela e obrigando ela a fazer algo que ela não quer. Nós não podemos invadir o limite do corpo da criança. Isso é agressivo, isso é abusivo. Então, cuidado. Se você está obrigando a criança a escovar o dente, cuidado, porque as mensagens que a gente passa e os conceitos subliminares, as coisas pequenas que ficam por trás do que a gente faz, elas ensinam muita coisa que a gente não percebe. Outra coisa que a gente não deve fazer é apavorar a criança. Por favor, se você já disse para a criança que o bichinho vai comer o dente dela, se você já disse para a criança que a barata vai vir na boca dela, vai comer o dente, vai comer a sujeirinha, se você já disse para a criança que os dentes dela vão cair, que a bruxa vai pegar ela se ela não escovar, qualquer história que você já tenha contado ou que você já viu com outra pessoa contando, assustadora para assustar a criança e convencer ela a escovar o dente, por favor, não faça mais isso ou nunca faça se você não fez ainda. A gente não deve ensinar as crianças na base do medo, em situação nenhuma. Por exemplo, a criança não pode sair ali na rua sozinha porque pode acontecer alguma coisa, ela pode ser atropelada, alguém pode raptar ela, é perigoso a criança ir sozinha na rua. A gente precisa ensinar a criança a não ir sozinha na rua, ok? Como a gente vai ensinar isso? Explicando. A gente não vai apavorar, a gente não vai dizer que o velho do saco vai passar e pegar ela, a gente não vai dizer que ela vai estar na rua e um carro vai bater, atropelar, ela vai morrer. A gente não deve ensinar a criança na base do pavor, do medo, do pânico, porque pode não acontecer e aí ela desenvolve um medo, um pânico mesmo, ela desenvolve uma fobia e daqui a pouco ela não consegue sair na rua sozinha, brincar na rua sozinha, ou talvez ela nem dê ouvidos porque ela sabe que é mentira, porque ela sabe que você já falou isso várias vezes e nunca aconteceu, e aí ela não vai mais confiar. A mesma coisa na escovação, a gente não deve ensinar a criança na base do medo, do pânico, porque ou ela vai desenvolver uma fobia, ou ela vai saber que é mentira, porque nunca aconteceu. Então, não apavore, não conte histórias assustadoras de que a baratinha vai vir, o bichinho, qualquer coisa dessas, mesmo que você diga que a cárie vai comer o dente dela. Sim, é prejudicial a cárie vai, não sei como é que explica agora, mas eu sei que a cárie não come o dente, ela come ali a comidinha e ela larga um ácido que vai corroendo o dente, alguma coisa assim, né? Se tiver alguma dentista aí assistindo, pode deixar nos comentários como é que acontece a ação da cárie. Só que se a gente disser que a cárie come o dente da criança, também é mentira, porque que eu saiba não é a cárie em si, é o ácido, o líquido, enfim. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente explica, como a gente explica. Se existe a possibilidade de dar placa e a placa é ruim, nós precisamos explicar o que a placa causa no dente. Se tem a possibilidade da criança ter uma cárie, a gente precisa explicar o que a cárie causa no dente. Sim, isso é verdade e isso não é apavorar a criança. A gente vai mostrar uma imagem de uma cárie, a gente vai mostrar imagens de dentes cariados, o que aconteceu. A gente pode mostrar um vídeo de uma obturação, falar que essa obturação é incômoda, que a obturação incomoda, que pode doer um pouco, que talvez vai ter que fazer uma injeção para dar anestesia. Enfim, a gente pode explicar o que realmente acontece. A gente pode levar a criança no dentista para que o dentista explique, contanto que o dentista explique corretamente. Então, antes de você levar, converse com o dentista, explique para o dentista que você não quer que ele fale que o bichinho vai comer. Tem que explicar exatamente o que acontece, porque a criança, apesar de a gente achar que a criança é muito pequena, 1 ano e meio, 2 anos, a criança não é pequena. A gente que subestima a compreensão das crianças, elas entendem tudo. Elas entendem tudo, ainda mais se a gente mostrar imagens para elas. Então,
explicar o que realmente acontece, não apavorar a criança com ideias mirabolantes, com coisas assustadoras. Outra coisa para não fazer: chantagens, prêmios e castigos. Não ameace a criança se ela não escovar o dente. Se você não escovar os dentes, você não vai olhar TV. Se você não escovar os dentes, você não vai comer doce. Se você não escovar os dentes, você não vai brincar com o brinquedo que você gosta. Não ameace a criança, ou também não castigue a criança. Ah, você não escovou o dente na hora que a mãe convidou, então agora você vai perder a oportunidade de comer o chocolate. Você não escovou os dentes, então agora você vai ficar sentado aqui na cadeirinha do pensamento. Você não escovou o dente, agora você vai, sei lá, que outra coisa pode ser usada como castigo. Mas não castigue a criança porque ela não escovou o dente. Não faça chantagem, ameaças se ela não escovar o dente. Não dê prêmios em troca da escovação. Não ofereça chocolates, adesivos, estrelinhas ou qualquer retribuição em troca do comportamento adequado. Se a gente começa a dar retribuição para a criança em troca da escovação, vamos lá, deixa eu escovar teu dente e aí depois você vai poder comer o chocolate, ou você vai poder comer chocolate amanhã, ou você vai poder olhar TV, vai ganhar uma estrelinha de bom comportamento lá no teu quadro. Quando a gente faz isso, a gente convence a criança momentaneamente de fazer aquilo ali, e nem sempre convence também, né? Mas digamos que convença. A gente convence a criança de fazer a atitude que ela precisa fazer. Convence ela de escovar os dentes. Só que ela vai fazer em troca de alguma coisa. Quando não tiver essa retribuição, ela não vai fazer. Ou ela vai sempre esperar algo em troca para ter um bom comportamento, para fazer o que precisa ser feito. E aí ela não desenvolve o hábito de escovar os dentes porque é bom para ela, porque é necessário. A gente condiciona o comportamento e a criança, a gente precisa lembrar de que ela não é um cachorro pra gente dar petisco em troca de bom comportamento. Então, não retribua o bom comportamento, porque além de não funcionar, ou às vezes funciona momentaneamente, como eu falei, só que a longo prazo a gente ensina a criança que ela precisa sempre uma retribuição para fazer algo que é correto fazer. Então a gente não está ensinando, está condicionando o comportamento. Se você quer ensinar ao seu filho, e eu espero que todo mundo queira ensinar o correto para a criança, então a gente precisa guiar a criança para fazer aquilo que é necessário de uma maneira que ela entenda a importância, que ela entenda as consequências caso ela não faça o necessário, para que ela faça com gosto por fazer aquilo, que ela tenha desejo de fazer o que é certo. E por ela mesma, não por outra pessoa. Muito bem, a gente falou sobre o que não fazer. Agora vamos para o que fazer. Como facilitar a escovação no dia a dia com a criança, como fazer com que a criança queira escovar os dentes todos os dias sem muita guerra em casa, sem precisar apelar para chantagem, para forçar, para nada disso. A primeira coisa que precisa ser feita, e é onde a maioria das pessoas erram, lá no início, quando que a criança precisa começar a escovar os dentes? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que é quando quando nasce o primeiro dentinho. Se tiver alguma dentista aqui, por favor, me corrija novamente. Mas, se tem que começar a escovar quando nasce o primeiro dentinho, é lá que a gente precisa começar a fazer do jeito certo. E aí a gente evita os problemas futuramente. Então, tenha 2 escovas. Uma para você, uma para criança. Ofereça uma das escovas para ela escovar sozinha e com a outra escova você vai brincando, vai mostrando você escovar lá na frente do espelho. A gente já vai chegar nessas técnicas. Então, a primeira coisa é: tenha 2 escovas para que você possa escovar o dente do seu filho enquanto ele também escova o próprio dente. Como que a gente vai fazer isso? Ao invés de deixar o bebê deitado na cama, sentado na cama para você escovar, você vai levar o bebê para frente do espelho. Pega o espelho que ele consiga se enxergar bem e que você também consiga se enxergar. Pega a sua escova de dente, passa a pasta, coloca na sua escova e comece a escovar. Ofereça a escova do seu bebê para ele e ele vai pegar na mão, ele vai começar a morder. Ele não vai escovar direito, mas vai pegar na mão, deixa ele morder. Daqui a pouco, você vai perguntar se ele quer escovar. Escova o dente da mamãe. E aí ele vai pegar a sua escova para escovar
o seu dente. E nesse tempo, quando ele está concentrado na tua escova, escovando o teu dente, você vai pegar aquela escova e vai escovar rapidinho aquele dentinho. É 1, 2 dentes no início que você dá uma escovadinha e tá pronto. No início é muito mais simples, com o passar do tempo que a gente tem que caprichar mais nessa escovação, quando a criança começa a comer comidas, quando vai introduzir algum doce, quando não é só leite materno, né? Então, esse início precisa ser na base da brincadeira, fazer bocão, contar uma história do bocão do jacaré ou do bocão do leão, e aí a gente vai escovar o dente lá no fundão. Então, no início é mais simples, porque o bebê tem dentinho só na frente, né? Então, escova rapidinho enquanto a criança está concentrada no teu dente, na tua boca, na tua escovação. Faz essa troca, essa brincadeira. Conforme o tempo vai passando e a criança vai parar em pé, vai começar a engatinhar, aí você precisa preparar o ambiente para a criança. Antes disso, quando a criança tem os primeiros dentinhos, mas ainda não para em pé, não precisa da preparação do ambiente, apenas de um espelho que vocês dois possam parar em frente. Depois que a criança já para em pé, aí sim precisa preparar o banheiro para a criança. Tem duas opções: ou colocar uma escadinha que a criança consiga se enxergar no espelho, que ela consiga ficar bem apoiada em cima da pia, para que ela alcance a escova de dente, a pasta e uma toalha, ou a gente coloca uma preparação embaixo, coloca uma mesa baixinha com uma cadeira baixinha e ali coloca um espelho, uma bacia e um copinho com a escova e a pasta. Lembrando que eu sei que existe a recomendação de uso de pasta de dente com flúor para as crianças desde o início. Só que quando a gente deixa disponível para a criança, a gente não pode deixar essa pasta disponível. A gente tem que tomar um cuidado para não deixar a pasta com flúor disponível, porque como ela tem um sabor gostosinho, é muito provável que o bebê ou a criança vai pegar essa pasta e vai começar a comer, escondida talvez, você não vai ver. Então não deixa disponível a pasta com flúor, deixa uma pasta sem flúor para que não tenha problema nenhum. E aí você vai deixar a pasta com flúor mais alta, que daí toda vez que forem escovar os dentes de verdade, né, o momento da escovação, você vai oferecer a outra pasta. E aí tem essas duas opções: ou você prepara um ambiente baixinho para que a criança consiga parar em pé na frente da mesa, pegar a escova, escovar o dente, pegar o copinho da água, enxaguar a boca e cuspir numa bacia, deixar a baciazinha em cima da mesinha, ou você vai colocar uma escadinha. Normalmente, o mais fácil de se fazer é a escadinha, o copinho em cima da pia, porque a mesinha baixa, nesse caso, a bacia em cima da mesa, provavelmente vai ficar solta, né? E aí a criança pode cuspir na bacia, virar a bacia no chão, pode dar algumas outras intercorrências, e se você não vai saber lidar com calma e tranquilidade, sem brigar com a criança porque ela virou no chão, é melhor não ter essa opção. É melhor ter a opção da pia, que ela vai subir na escadinha, vai ter o copinho, a escova e a pasta de dente ali, ela vai pegar, vai escovar, vai guardar dentro do copinho, vai ter uma toalha próxima, secar e guardar. Pronto. Então precisa dessa preparação. O ponto principal é que a criança precisa fazer isso desde o início sozinha. A gente vai revisar o dente, mas a criança precisa fazer desde o início sozinha. Quando a gente faz isso pela criança por um tempo, vai chegar o momento que ela não vai mais querer. Por volta de um ano e meio, a criança não quer que a gente faça as coisas por ela. Ela quer fazer sozinha. E se a gente fica tentando escovar o dente por ela, vai virar um caos, vai virar uma guerra, não vai funcionar. Então a peça-chave principal é que a criança faça isso sozinha e que você só revise a escovação, que você pegue a escova e dê uma passada geral ali para se ficou algum resquício de comida. Então, a criança precisa ter autonomia nesse momento. Subir e descer sozinha, pegar e guardar a escova sozinha, escovar o próprio dente sozinha. Andressa, mas a criança não sabe escovar o dente sozinha, ela não quer que eu revise no final. Como é que eu faço? Aí é que vai entrar um ponto fundamental e que vai servir para todas as coisas que a gente vai ensinar a criança a fazer no dia a dia, né? A criança não vai aprender a cortar uma fruta sozinha se a gente não demonstrar para ela. Ela até vai, mas ela vai levar um tempo maior e ela talvez não vai fazer da maneira que a gente iria ensinar.
Então, tudo que a criança for fazer em casa, a gente faz uma demonstração para ela. A gente vai demonstrar como cortar a fruta, a gente vai demonstrar como lavar a louça, a gente vai demonstrar para a criança como escovar o dente. Então, no momento que a criança começa a escovação lá com 6 meses, a gente vai mostrar para ela todas as vezes que acontecer a escovação. A gente vai pegar a nossa escova de dente e vai mostrar. Vai escovar, vai mostrar toda a escovação e vai escovar com muita calma. Embaixo, em cima, vai fazer toda a escovação com calma. Depois, quando a criança estiver fazendo a escovação dela, aí você vai guiando, você vai dizer: agora escova embaixo, agora na frente, agora do outro lado, agora em cima. E a gente vai dando as coordenadas para a criança. Provavelmente ela vai conseguir escovar bem o suficiente o próprio dente se a gente conseguir demonstrar e guiar ela. No início, sim, a gente vai precisar revisar, mas por volta de 2 anos a gente não precisa mais revisar. A criança já consegue escovar o próprio dente sozinha muito bem, só que precisa dessa demonstração. A gente precisa guiar ela. Então, até aqui a gente já falou sobre 2 pontos importantes para ajudar a criança nessa escovação. O primeiro, deixá-la fazer sozinha desde o início, sempre. Só tentar revisar, e essa revisão tem que acontecer ali uma brincadeira para ela não negar essa revisão. E segundo, a gente precisa demonstrar para a criança. Nós falamos um outro ponto também, né? Ter 3 pontos. Então, o terceiro ponto é a preparação do ambiente. Quando a criança já para em pé, precisa ter um ambiente preparado para que ela tenha autonomia de fazer isso sozinha e que seja confortável para ela fazer sozinha, porque não vai adiantar a gente querer segurar a criança pela barriga para ela tentar escovar sozinha. Não vai funcionar, não vai ser confortável. Então, 3 pontos até agora: deixar a criança fazer sozinha, preparar o ambiente para ela ter autonomia e demonstração. 3 pontos chaves, são chaves, tem que colocar em prática os 3 para isso funcionar. Bom, e aí talvez tenham crianças que ainda assim têm uma certa resistência. Talvez, se você fizer essas 3 coisas desde o início, você nunca vai enfrentar resistência ou você vai enfrentar pouca resistência. Se você já está enfrentando resistência da criança para escovar o dente, essas 3 coisas, esses 3 pontos também vão ajudar, viu? Com certeza. Agora nós vamos entrar em outras questões que precisam ser colocadas em prática se a criança já enfrenta muita resistência e não está funcionando muito bem aí. A primeira coisa é a rotina. E eu vou falar de rotina em praticamente todas as videoaulas, porque realmente ela é a chave para muitos problemas, muitas situações difíceis do dia a dia com a criança. A chave está na rotina. Quando a criança tem visualmente um quadro de rotinas e a escovação está explícita ali, ela está desenhada, ela está fotografada, ela está ali com uma ilustração, a criança vai acostumando a ver aquela ordem de fatores. E se todas as outras coisas elas têm uma ordem e elas acontecem, a escovação tende também a acontecer com mais facilidade quando estiver na rotina. E não só essa sequência de acontecimentos. A criança sabe que talvez depois da janta vai ser a escovação. Tudo bem, mas talvez se não estiver visualmente, a criança não vai aceitar tão bem. Então, o quadro de rotina e a estrutura desse dia vai facilitar com certeza essa escovação. Precisa colocar a escovação com um horário mais ou menos estabelecido, mas logo depois de uma tarefa, e tem que acontecer sempre no mesmo tempo, sempre no mesmo horário, sempre na mesma sequência, e precisa estar visual para a criança. O que pode ajudar também é colocar na frente do espelho imagens dessa demonstração. Então, colocar imagenzinhas na sequência ali, escovar embaixo, escovar na frente, escovar do outro lado, escovar em cima, de um lado, no meio, do outro. Botar essa sequência e aí botar, né, enxaguar a boca, lavar a escova, secar e guardar. Colocar essa sequência talvez em imagens na frente do espelho também pode ajudar, ou do lado, né, na parede do lado do espelho, também pode ajudar a criança a incentivar ela a querer escovar os dentes. Então a rotina ela é fundamental para essa escovação acontecer de uma maneira mais leve e tranquila. Agora vamos para outros pontos que não são necessários, mas que podem ajudar, facilitar e tornar esse momento divertido, agradável e fazer com que a criança deseje escovar os dentes.
O primeiro é colocar uma música todos os dias, no mesmo horário ali da escovação, junto com a escovação. Então, terminou a janta, é hora de escovar? Já pega o celular, já coloca a música lá no YouTube ou no Spotify ou sei lá onde você vai colocar, no celular, coloca a música da escovação, ter uma música símbolo de escovação. Então, toda vez tem uma música, se eu não me engano, do Mundo Bita, eu vou colocar nos cards aqui o nome da música. Você encontra no YouTube que fala chique, 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 para lá e para cá. Faz escova quando escova o nosso dente. Então, tem músicas que a gente pode usar. Qualquer música sobre escovação, você pode inventar uma música sobre escovar o dente com a criança e colocar ela como símbolo para tornar isso mais divertido, mais alegre, mais brincadeira. E aí, vamos fazer chique-chique no dente, né? A gente vai lá, vai pegar a escova e vai brincar, chique, chique, chique. E aí, isso fica mais divertido, mais leve, mais agradável para a criança. Então, tenha uma música símbolo para a hora da escovação. Você também pode colocar essa música de escovação, outras músicas, em outros momentos também. Inclusive, para brincar de escovar a boneca, para brincar de escovar. Existem brinquedos, essa é uma boa sugestão também. Existe um brinquedo que é um kit de dentista. Eu não sei onde exatamente encontrar, mas na internet deve ter, fácil de encontrar, um kit de dentista que vem uma boca, né, com vários dentinhos, uma boca vermelha com vários dentinhos. Você pode comprar essa boca para a criança brincar de escovar o dente, para que ela veja todos os cantinhos, né? Dá para brincar de colocar massinha ali naqueles cantinhos ou colocar a sujeirinha ali naqueles cantinhos, dar uma terra, brincar de colocar a terrinha, para que seja a sujeirinha e a criança tem que escovar com a escova sequinha para limpar aquele dente. Existem brincadeiras que a gente pode fazer para facilitar esse momento. E aí dá para colocar músicas de escovação no momento dessa brincadeira, né? Linkar uma coisa com a outra e aí vai tornando isso algo legal, divertido. Outra coisa que a gente pode e deve fazer é ler histórias ou inventar histórias para criança sobre escovação. Quem sabe inventar uma história do leão que não gostava de escovar o dente, ele tinha uma bocona, um bocão e tinha muitos dentes na boca dele. E ele não gostava de escovar o dente. Ele achava ruim, fazia cosquinha e ele não gostava do sabor da pasta, ele achava incômodo. Só que aí um dia ele começou a sentir dor no dente. E aí ele não sabia o que estava acontecendo. Ele perguntou para um amigo, contou para um amigo que estava doendo a boca dele e ele precisava de ajuda. E o amigo perguntou: posso olhar? Olha, acho que tem aí um probleminha, acho que você deveria ir no dentista, acho que o seu dente está doente. Inventar uma história assim. E o leão foi no dentista, o dentista contou que ele estava com uma cárie e essa cárie estava deixando o dente dele doente, estava machucando. E aí então o dentista ensinou ele a escovar, explicou por que escovar. E aí o leão começou a escovar os dentes todos os dias e não teve mais problema. Ou então o leão precisou de ajuda do dentista, enfim, contar uma história, inventar uma história para a criança sobre essa escovação. E a gente vai mexendo lá no inconsciente da criança com as histórias. As histórias normalmente têm muito mais poder sobre as vontades, os desejos, sobre mudar o comportamento da criança do que nós falando. Se a gente falar, explicar para a criança o que acontece quando a gente não escova, é uma coisa. Agora, contar uma história com um personagem, com um enredo, normalmente as histórias vão ter mais efeito sobre o comportamento da criança do que a gente falando e explicando. E aí também explicar, como eu falei lá no início, quando a gente não deve fazer alguma coisa, a gente precisa explicar. Quando a criança não quer escovar os dentes, a gente precisa explicar para ela quais são as consequências da ação dela. O que vai acontecer se não escovar? Vai acontecer que o dente vai ficar sujo, talvez vai vir uma cárie, né? Vai surgir a cárie. Então a gente precisa contar, explicar para a criança como realmente acontece. E não inventar que a baratinha vai comer ou que o bichinho vai vir vai comer o dente. A gente precisa explicar como acontece a cárie, o que é a cárie, o que ela vai gerar no dente, na boca, na saúde bucal da criança, quais as consequências dela não escovar os dentes. Então, deixar a criança fazer sozinha, preparar o ambiente para ela escovar os dentes e ter autonomia, conseguir fazer sozinha, demonstrar, colocar sugestões ou indicações ali no espelho de como fazer essa escovação. Rotina precisa estar estabelecida também para que isso se torne automático.
todos os dias. Cantar música, ter uma música símbolo da escovação pode ajudar também. Contar histórias, fazer brincadeiras do dentista e escovação pode ajudar também. Explicar por que precisa escovar, quais as consequências de não escovar. Isso você pode fazer em casa mesmo, contanto que você pesquise e entenda exatamente o que acontece, para explicar direitinho para a criança, ou então levar ela num dentista para que o dentista explique o que acontece, o que é cárie, o que não é, como acontece essa corrosão do dente, enfim, contanto que o dentista também explique de uma maneira realista e não fantasiosa. Porque existe um equívoco de que a gente tem que fazer tudo lúdico, né? Tudo explicar com ludicidade, com personagens, com brincadeiras. Só que para criança isso não é compreensível. Quando a gente fala da baratinha, do bichinho, para ela é realmente a baratinha e o bichinho. A criança antes dos 6 anos não tem o entendimento de que um personagem é fantasioso, é faz de conta, não é realístico. Então esse bichinho, ela vai ficar com medo que o bichinho vai vir na boca dela e vai comer. Então a gente precisa ser realista, explicar as consequências e fazer com que a criança faça essa escovação, queira essa escovação, porque é importante, porque vai ser prejudicial para ela se ela não escovar e porque esse momento é agradável, faz parte do dia a dia, é bom para ela, não para outra pessoa, não porque ela ganha retribuições, não porque ela vai ficar de castigo se ela não fizer. Eu tenho certeza que se você colocar todas essas sugestões em prática, todas essas técnicas e detalhes, e você fizer aí na sua casa todos esses aspectos, com certeza a escovação vai se tornar algo mais agradável, um momento mais fácil e tranquilo. Só que lembra, a criança não muda de um dia para o outro, de uma semana para outra. É muito provável que você vai ter que fazer todas essas coisas juntas por um longo período, pelo menos talvez aí 1 mês, para que a criança compreenda de que você não vai mais obrigar, de que você não vai mais insistir, de que isso vai se tornar um momento agradável e divertido, até ela querer, até ela desejar escovar o dente ou se torne algo automático, simples e fácil para ela, porque até então talvez isso esteja sendo algo difícil, algo desconfortável para a criança. Então tenha paciência, persistência e vai fazendo tudo que estiver ao seu alcance, tanto histórias, músicas, brincadeiras, preparação do ambiente, rotina, leve ao dentista, explique as consequências para que isso caminhe para a mudança. Não espere que a mudança aconteça da noite para o dia. Tenha persistência e paciência. Depois, volta aqui me contar como está sendo, se você conseguiu mudar o momento da escovação. Só que lembra, não pode cair no meio do caminho. Se você fizer isso uma semana, na outra semana começar a forçar, insistir, proibir, chantagear, volta tudo atrás, tá? Tem que começar do zero de novo. Compartilha com outras mamães que você sabe que sofrem com a escovação das crianças. Curte aqui para me ajudar e eu vejo você na próxima videoaula. Tchau, tchau!